todo mundo canta. Minha vida era um palco iluminado. Dá o tempo. Ele não, ele cantava. Minha vida era um palco iluminado, eu vivia vestido de doirado, palhaço das perdidas ilusões. Era um negócio muito bacana, que você não via, né, os outros cantarem assim. Então eu sempre gostei da maneira dele interpretar. Por isso que eu falei para ele, você não canta só, você encanta também. Desde pequenininho, batizado, Silvio Caldas, até melhor. Batismo mesmo, Silvio, negócio de português. Silvio, Antônio, o nome do pai, Narciso, o nome do avô, Figueiredo da minha mãe de Porto Alegre e Caldas. Então, como era muito grande, quando me fiz artista, cortei, porque só para dar um autógrafo ia demorar 3 anos, porque sou meio também difícil de escrever, não tive muito tempo de me aperfeiçoar em letra bonita, de maneira que cortei, ficou Silvio Caldas há mais de 50 anos e sou Silvio Caldas, de verdade, até de batismo. O Silvio, ele começou a cantar com 8 anos de idade, um garoto, cantando em bloco de carnaval. E foi indo, ele fez de tudo na vida que você possa imaginar. Ele foi caminhoneiro, ele foi garimpeiro, ele foi dono de boteco, ele foi dono de restaurante. Ele fez de tudo na vida, ele adorava cozinhar. Cozinheiro de mão cheia. E ele era muito caprichoso na cozinha. Essa limpeza toda, ele fazia um peixe, você não tinha cheiro de peixe na cozinha, não tinha nada, um capricho, uma limpeza. E eu aprendi isso tudo com ele. E ele amava cozinhar. Ele dizia que a música foi um dom de Deus, né? Mas o cozinheiro, ele que tinha trabalhado para isso, para aprender. Tive assim o grande privilégio mesmo de conviver com o Silvio. A gente brincava dizendo que era mais ou menos como você gostar de história e você tá convivendo com Napoleão Bonaparte, em pessoa, né? Como todo seresteiro, eu era sentimental e fazia as minhas serenatas na porta da delegacia, até embaixo da janela das donzelas, até aquelas que tinham uns pais que eram umas feras. Mas eles também gostavam da serenata. Ele ganhou essa fama de seresteiro pelo romantismo da voz, pela maneira de interpretar, de cantar, por ser uma pessoa tão sensível. Ele era um cara que, no meio da música, escorria lágrima e muito potencial de voz, assim, uma coisa impressionante. Olha, eu vou dizer uma coisa sobre o Silvio Caldas. Eu, como músico, é um prazer enorme acompanhar o Silvio Caldas. Além disso, eu vou dizer uma particularidade. A musicalidade do Silvio Caldas é muito difícil alguém ter no dia de hoje, porque ele é uma pessoa de uma sensibilidade musical, ele sabe dizer versos e ele tem uma musicalidade, ele sabe o que ele quer, musicalmente, eu estou dizendo como músico, porque determinados artistas sabem cantar, mas não sabem o que quer. Ele não, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele quer de acompanhamento, ele sabe o que ele quer de harmonia. Então você não pode fazer qualquer besteira pro Silvio Caldas, não, porque ele sabe das coisas. E de música popular brasileira ele sabia mesmo e cantava bem, viu? Cantava, tinha uma interpretação fantástica, sabe? E eu gostava de acompanhar ele porque ele atrasava assim, brincava com o ritmo, né? Ele atrasava, mas a gente mantinha firme, depois ele pegava lá na frente. Se você fosse correr atrás, aí virava bagunça, mas a gente continuava marcando ali, ele, sabe? O Silvio, na constelação artística de uma época, foi realmente um espanto. Foi um desafio, porque como autor, ele foi um grande autor. Como músico razoável, mas como intérprete fantástico. O respeito que tinham e o que falavam, ele era considerado pelos colegas de profissão como o cantor mais completo da música popular brasileira. Tinha uns com mais voz, tinha outro com mais isso, tinha outro com mais aquilo, mas o completo era Silvio Caldas. E ele foi um cara muito famoso, que emplacou muitos sucessos,
A gente às vezes andava com ele aqui em São Paulo na rua, nossa, se as velhinhas reconheciam ele, era uma loucura, assim, né? Então eu brigava, Silvio, que loucura, assim, né? Como que era quando você era jovem? Ele falava, era um deus, né? Então, assim, ele seria na época dele como se fosse um Roberto Carlos, alguém que anda na rua e que é muito reconhecido, muito popular mesmo, né? E o rádio era o veículo, né? E ele era um dos caras que representavam essa música dessa época. O Roberto Carlos veio fazer um show aqui em Atibaia. Tá certo que não era ainda o Roberto Carlos que é hoje, mas já era o Roberto Carlos famoso. E ele ficou hospedado no Grande Hotel, ali perto do antigo Fórum. Aí vieram lá, tal, para conversar com ele, para ver, tal, não sei o que. Ele falou, só que tem uma coisa, eu não vou fazer o show antes de fazer uma visita para o Silvio Caldas. O senhor Ari Barroso, para mim, foi muito importante, porque pelas mãos do Ari Barroso eu fui para o Teatro Recreio, ganhando 800 mil reais por mês. E na oficina, com o mecânico, eu ganhava 300. De maneira que a minha amizade com o Ari Barroso foi fundamental, foi uma coisa maravilhosa. Em frente à casa do Ari morava um português de uma quitanda, seu maneco português bom, feito meu avô, jeito bom. Então, o Ari fez uma amizade enorme. Eu ia daqui para São Paulo para lá para aprender as músicas, e um dia eu cheguei lá e disse, Ari, como é que vai o seu maneco? O Ari era meio irreverente, meio nervoso e tal, mas era uma ótima criatura. Então, ele virou-se para mim e disse, como vai o seu maneco, Ari Barroso? Vai muito mal, Silvio Caldas. Eu disse, mas como vai muito mal porque está doente o seu maneco? Não, senhor. O seu maneco tem coisa pior, mas Ari Barroso, que é pior do que ficar doente, é que andam falando umas coisas da mulher do maneco e eu vou contar pra ele. Não conta nada, Ari Barroso, cuida da tua mulher, deixa a mulher dos outros. Mas onde ele passou de manhã lá, e o seu maneco aquela bondade. Ô, doutor Ari Barroso, prazer em vê-lo, como vai o senhor? Esse eu não vou bem, maneco, eu não vou nada bem. Mas o que é que há, doutor Ari Barroso? O senhor está doente? Precisa de alguma coisa, ou sou amigo, está aqui para servi-lo. E eu só preciso de uma coisa. O que é, doutor Ari Barroso? É contar para você que a sua mulher tem outro homem. Não me diga isso. Ai, doutor Ari Barroso, pelo amor de Deus, a minha mulher tem outro homem. E quem é ele? É o Antonico, aquele garoto lá da esquina e coisa. Ah, então não é o outro, é o mesmo. Era uma maravilha. Coisa do Ari. Mas no rancho bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade. Ele teve parceria com vários, né? Vários. Agora, a mais frutífera mesmo foi o Orestes Barbosa. O Orestes Barbosa, ele e o Orestes fizeram o hino da música popular brasileira, que é o Chão de Estrelas. Que afinal de contas, Chão de Estrelas uma marca registrada, né? O cognônimo do nosso querido seresteiro, esse homem que deixou tanta coisa bonita pra gente, que eu tenho muito respeito e considero e gosto muito, chama Silvio Caldas. E que se nada mais tivesse feito na vida, estava imortalizado por ser coautor daquele que para muitos é o hino nacional da música popular brasileira, o Chão de Estrelas, parceria de Silvio com Orestes Barbosa. Ou o Arranha-Céu, também parceria de Silvio com Orestes Barbosa. Ou a interpretação de 1938, famosa, eterna, do clássico As Pastorinhas, de João de Barro e Noel Rosa. Por essas três obras, Silvio Caldas estaria imortalizado. Porém, Silvio Caldas é muito mais do que isso. Silvio Caldas é, pelo menos nas décadas de 30, 40, 50 e 60, o autor, digamos, como intérprete, né, de sucessos de várias fases da música popular brasileira. E ele prosseguiu cantando. Brasil, 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 pra mim
a melancólia luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado, Brasil. Mas o Silvio Caldas, viu, ele ia lá em Brasília e chegava na porta do palácio e falava: eu quero falar com o presidente, sem protocolo. Como eu vi ele falar lá com o João Figueiredo, vou lá falar com o João Figueiredo. Chegou lá, o sargento que estava na guarda, falou, não conhecia ele. Falou: o senhor espera um pouquinho. Chamou o major. O major falou: olha, o senhor aguarda um momento. Foi lá, falou com o João. E o João: pode mandar ele subir. Entendeu? Esse era o Silvio Caldas, né? Que tinha esse privilégio de falar com o presidente da República assim na bucha, porque qualquer um para falar com o presidente tem que marcar uma audiência de meses e tal, mas ele chegava lá na porta e falava que queria falar e eles recebiam, né? Ele era cantor favorito de muita gente. O Juscelino Kubitschek deu para ele um violão de presente e na base do violão, no cabo do violão, uma placa de ouro com o emblema da República e uma gravação de próprio punho do Juscelino ao maior seresteiro do Brasil, assinado Juscelino Kubitschek. Ah, mas já quando eu faço os espetáculos, eu mostro esse violão que tem aqui uma placa de ouro com as armas da República. Diz aqui: ao grande seresteiro do Brasil, Silvio Caldas. Agora, é bom que se diga que fui amigo de todos os presidentes da República, até esse jovem que está aí, doutor Fernando Collor. Não sou funcionário público, não tenho cartório e nunca pedi favor para político nenhum. Eu vivo do meu trabalho. Por incrível que pareça, não estou reclamando. Com a aposentadoria que eu tenho, não dá para sobreviver. E eu tenho que fazer shows com 84 anos. Estou muito satisfeito com Deus, porque tenho uma saúde de ferro e o Brasil todo me adora e me respeita e sabe que eu canto mesmo e sabe que eu sei mesmo da história da música popular. Eu não vendo mentira, eu vendo arte. Fui vendo, né, quem ele era. Fomos nos conhecendo, né, na realidade, né? Que nós somos assim meio precipitados. E aí eu já tive Silvinho. E continuamos a viajar sempre com ele. Ele queria a gente sempre por perto. E com criança não é fácil viajar, né? Mas ele queria a gente sempre junto. Vambora, vambora. O Silvio Caldas era um homem de fibras, sabe? Ele era honesto com as coisas que fazia, né? Sabe? Não gostava de chegar atrasado nos compromissos. Na hora certa ele estava lá e se atrasava ele ficava bravo, sabe? E ele teve um pedaço triste na vida, que ele estava gravando um especial para a Globo. E ele queria que o Silvinho andasse com ele de helicóptero no dia seguinte, ia fazer uma externa. Foi o primeiro especial da Globo, do Augusto César Bonotti. Então nós estávamos chegando no hotel e ele parou o carro do outro lado, né, da rua, na calçada. Naquele tempo se podia ainda. O hotel era mais ou menos, até era novo. Mas não tinha garagem. Ele parou do outro lado e ele abriu a porta do lado dele. O Silvinho foi atravessar e o carro, acho que abriu o sinal, né? Lá o sinal estava fechado. O sinal abriu, os carros no Rio é um horror, né? Sai voando. E o carro pegou na nossa frente, a gente não pôde fazer nada. Depois veio o Roberto. Logo veio o Roberto. E depois veio Camila, que ele tinha 69 anos quando Camila nasceu. E, então aí, com 7 netos, todos lindos, maravilhosos. Pela sorte de
ser filho de um grande ícone da música popular brasileira, e o que eu tenho de lembrança da sua parte profissional, dos seus shows, a qual eu tive a sorte de poder ter ido em muitos deles, acompanhando meu pai, né? É que o grande sonho dele era ter uma matéria de música popular brasileira e que fosse ensinado em todas as escolas do Brasil com uma cartilha a nossa música popular brasileira, para que a memória da música popular fosse enraizada na cultura do nosso país. Silvio Caldas, o caboclinho querido, o caboclinho que foi marca do sucesso no rádio, com Orlando Silva e Francisco Alves, digamos assim, compõe a trindade dos chamados grandes cantores da música popular brasileira. Ele fez sucesso durante mais tempo do que Francisco Alves e do que Orlando Silva. Ele permaneceu mais tempo. Chico Alves porque morreu em 1952, Orlando porque teve de sucesso mesmo um período relativamente pequeno de sua vida. Porém, a posteridade vinha consagrando mais, de certa forma, Orlando e Francisco Alves, porque desaparecidos, quando Silvio, ao envelhecer, foi entrando num certo declínio por parte da mídia. Ele queria parar, vou parar, não faço mais, né? Ele parava. Aí a gravadora pegava alguma e soltava um disco. Aí soltava o disco, aí vinha alguém e queria contratar para um show. Estava precisando de uma graninha, ele ia e fazia o show, que ele já tinha despedido, mas ele ia e fazia o show. Porque teve uma época que ele ficou meio esquecido, né, de fazer show. No tempo da Jovem Guarda, né, que quando começou a Jovem Guarda foi aquele boom, né, que deu, né. Então ele ficou meio esquecido. Aí ele falou, quer saber de uma coisa? Não vou cantar mais. Aí deram ideia para ele, não sei quem que foi, dele fazer os shows da despedida. Então foram vários shows despedindo e ele foi... Nunca mais ele se despediu assim, né, de fato, não teve uma parada. Então o show ele ficou cantor que mais se despediu. Foi assim, tipo, foi fazer uma turnê a respeito desse show da despedida. E ficou, não parou nunca mais. Já tinha ocorrido várias das suas despedidas, né? Então a gente surgiu num momento assim que ele já estava num movimento descendente, assim, até por conta da idade dele, ele já tinha mais de 80 anos de idade. Mas foi surpreendente a convivência que a gente teve com ele, a troca que a gente teve com ele. A gente vinha numa vida assim de fazer shows com ele. Eu virei a empresária dele e ele ficou doente. Eu acho que nesses 5 anos eu nunca tinha visto ele doente assim. E eu acho que nos últimos meses só que ele ficou um pouco mais recolhido lá em Atibaia. E até o final da carreira do Silvio, porque ele fez shows até o final, nós estivemos do lado dele, inclusive no último show que ele fez. Foi no Sesc Pompeia e foi diversos artistas. Então foi Silvio Caldas, o Noite Ilustrada, o Miltinho, o grande cantor Miltinho, a Doris Monteiro e os Trovadores Urbanos. E nesse show ele se sentiu mal no intervalo do show e não voltou mais. Então depois desse show aí foi... Mas não tinha problema de saúde, foi velhice mesmo. O médico falou que o organismo gasta. Como ele viveu sempre tão intensamente, acho que ia ficar até aos 100, né? Se não tivesse vivido tão intensamente, morreu com 89. Ele sempre viveu bastante e bem. Uma vida bem vivida. Ele nunca deixou para amanhã. No dia que ele morreu, eu fui visitá-lo. Fui eu e o Felipe. Nós fomos visitá-lo e ele me pediu um cigarro. Ele estava deitado numa cama, do lado tinha uma cômoda com um copo de leite, um canudinho, e atrás tinha uma janela.
e ele me pediu um cigarro. Eu falei, primeiro eu tomo leite. Não, não quero. Toma o leite. Se tomar o leite, eu dou o cigarro. Senão não tem cigarro. Aí ele pegou o leite e começou, mas sabe quando você nota que a pessoa não está conseguindo engolir, ia vomitar o leite? Eu falei, tá bom, não precisa. Aí dei o cigarro para ele. Dei o cigarro para ele, ele acendeu, deu 2 tragadas e jogou pela janela. Aí ele falou, vou descansar um pouco. Virou para a parede, de costa para mim e para o Felipe, e ficou conversando com a parede. Não, tá, daqui a pouco. Sei. Fomos embora. Saímos dela, meia hora depois ligaram que ele tinha morrido. Parecia que ele estava conversando com alguém que iria subir. Eu organizo um festival de música em Avaré, minha cidade natal, e todo ano é homenageado um compositor, né? Eu acho que foi em 94. Naquele ano, o Silvio Caldas foi homenageado. E num ginásio de esportes com 3.000 pessoas, predominantemente jovens, ao ser homenageado e receber um troféu, uma homenagem do historiador e crítico produtor Zusa Almeida de Mello, ele, para agradecer, ele pegou o microfone e começou a cantar a capela O Carinhoso. E o que era um burburinho daqueles jovens bebendo e namorando ali no ginásio, fazendo footing ali, se tornou um silêncio absoluto. Então aquilo ali foi algo muito marcante para mim, como aquele artista com 56 anos de carreira, subindo naquele palco com 3.000 jovens, a maioria não tinha a mínima ideia de quem era aquele senhor grisalho e magro que estava ali, e ele abria a voz e cantar a capela O Carinhoso e todo mundo reconhecer nele um grande. Isso foi essa foi uma das experiências mais incríveis que eu vivi com o Silvio Caldas. Eu acho, assim, eu sou seresteira, sou produtora musical, eu acredito no Brasil, acredito na poesia, no afeto, em tudo. Mas eu tenho uma tristeza no meu coração porque eu acho que o Brasil está emburrecendo, que as novas gerações, elas não estão tendo acesso a tesouros que o Brasil teve ou tem e que são importantes nessa construção. Eu acho que nós temos que ter celebrações para termos referências para o passado, para o hoje e para o futuro. E acho que o Silvio Caldas e toda essa geração dele, eles são caras muito importantes para as pessoas entenderem esse Brasil, né? A importância, a riqueza desse patrimônio que é a música popular brasileira. A minha missão hoje é dizer, olha, Silvio Caldas foi o maior seresteiro do Brasil. Vocês conhecem Silvio Caldas? E a gente tem uma gravação do Silvio que é muito interessante, que a gente gravou na casa dele, sei lá quando, mas que parece que ele está pelo Skype. A gente coloca nos shows dos trovadores e isso está na minha palestra. Ele fala assim, parece que ele está no Skype ao vivo ali, não, é atemporal. E, então, assim, nessa palestra eu mostro essa gravação para as crianças olharem e falarem, ó, gente, esse cara fez essa música que chama Chão de Estrelas. Olha que bonito que é isso. Eu fui convidado para tomar parte nesse espetáculo. E como não podia deixar de ser, atendi. Os trovadores urbanos são meus velhos e queridos amigos. Música popular brasileira é o que eles conservam no seu repertório. Vamos fazer uma coisa. Estão me pedindo para cantar. Eu vou cantar um pedacinho do Chão de Estrelas e depois eles continuam. Maestro, dá o tom aí. Minha vida era um palco iluminado, eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões, cheio dos guizos falsos da alegria, andei cantando a minha fantasia,
entre as palmas febris dos corações. Meu barracão, no morro do Salgueiro, tinha um cantar alegre de um viveiro, fosse a sonoridade que acabou. E hoje, quando do sol a claridade forra o meu barracão, sinto saudade da mulher com barroa que virou. Nossas roupas comuns dependuradas na moda, qual bandeiras agitadas, pareciam um estranho festival. Festa dos nossos trapos coloridos, mas mostrar que nos morros mal vestidos é sempre feriado nacional. A porta do barraco era sem trinco, mas a lua furando nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisavas nos astros, distraída, sem saber que a aventura dessa vida é a cabrocha, o luar e o violão. Já passei por vendavais demais, já passei pelos quintais e mais, já pisei em chão de estrelas, já cantei a primavera, 1000 ciganas vi, nem me pertenci. Na esteira do cantor, estrela do sonhador, me enluarei, grisalho até fiquei, e até garimpei pelos campos do amor. Eu sempre fui caboclinho, eu sempre escolhi meu caminho, a vida nos deu a razão de amar. Eu sempre fui caboclinho, eu sempre escolhi meu caminho, a vida nos deu a razão